E aí pessoal, beleza? De volta aqui de mais um treino de perna pesado, especificamente bem pesado hoje devido à temperatura. Não sei quanto a vocês, mas na minha cidade tá mais de 40 graus. Tá um sol bem quente, realmente. Tá um calor bem pesado e isso daí é claro que vai afetar no treino. E no caso da minha academia, o ar-condicionado de lá, não sei porquê, mas não está tão forte assim. Tem ar-condicionado, mas realmente não é o suficiente. Eu tava pingando durante meu treino. É isso que acontece quando você vai fazer treino de perna tradicional. Que o treino de perna tradicional, o basicão, old school, que realmente funciona é você fazer agachamento livre. Agachamento livre, RDL, eles isso com barra livre. E quando você vai fazer um treino de perna desse, mano, num calor desse, você vai só pra caralho. Se não tiver um ar bem forte, você vai ficar pingando. E foi isso que aconteceu comigo. Minha camisa, meus shorts, literalmente, eu tava completamente encharcado de suor. E um treino de 1 hora e meia, já que vocês sabem que meu treino costuma ser volumoso, não só pelo número de séries, mas também pela questão do meu descanso. Tipo, de agachamento livre eu tenho que descansar pelo menos uns 3 minutos, ainda mais nesse calor, porque realmente não dá o desgaste, a intensidade que eu faço no meu treino, por mais que eu nem esteja fazendo séries até a falha no momento. Mas eu nem eu acho que acho que foi 2 semanas atrás também teve uma onda de calor que realmente o treino foi bem pesado, mas hoje acho que foi o mais difícil. Talvez esse tenha sido o treino mais difícil que eu mais cansativo, que eu mais suei toda a minha trajetória de treinos e foi bastante. E é disso que eu queria falar nesse vídeo, da minha trajetória de treino, de como que foi. Já passei por bastante tempo treinando, já passei por vários treinos de perna, então já passei por vários verões em que realmente o treino de perna você sua, você cansa bastante. E olha que até que foi tranquilo hoje, eu acho que eu sinto que a cada ano de treino eu vou melhorando algum aspecto, eu vou ficando um pouquinho melhor, não só na questão de progressão de carga, mas em entendimento do meu corpo, do que é melhor pra mim, de como que eu vou do meu conhecimento do que vai me fazer ter mais progresso no meu treino, na minha dieta, mas também, tipo, até nessa questão de você se acostumar com mudanças como temperatura, mais desgaste, parece que tu vai sempre progredindo. Isso acho que o foco principal da musculação para todo mundo tem que ser essa questão da progressão. E em relação à minha história na musculação, eu já faço, acho que academia mesmo, há mais ou menos uns 10 anos, mas a minha história de academia até começa meio que antes de eu realmente treinar. Eu sempre tive vontade de pegar peso, sempre desde a primeira vez que eu vi o negócio de peso, uma academia de musculação, eu tive vontade de fazer, que foi mais ou menos quando eu devia ter em torno de 5, 6 anos. Eu tinha uma academia que acho que ainda ia falar, ainda tem aqui perto, mas na verdade ela tá meio que abandonada, tá para alugar. Essa academia que é aqui no meu bairro, que existia até uns anos atrás, e eu até cheguei a fazer musculação depois nela, mas tipo assim, era uma academia que no térreo tinha natação, é isso que eu fazia naquela época. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, é uma academia que é aqui perto, tipo a 2 minutos da minha casa. O espaço dela ainda existe, mas no momento tá sem funcionamento. Ela tem piscina no térreo e musculação em cima. Aí quando eu tinha 5, 6 anos, eu fazia a natação, foi o primeiro tipo de atividade física que eu fiz quando criança, com 5, 6 anos. Foi a natação, e o meu tio fazia natação, mas ele também fazia musculação, que era no segundo andar, no andar de cima. E eu cheguei a ver ele, uma vez eu acho que eu subi com ele lá pra ver como que tinha lá. E eu achei legal a questão dos pesos, levantar o peso. Eu queria levantar o peso, já com 5, 6 anos, eu já queria pegar o peso, ver o que eu podia fazer. E eu vi que, eles me explicaram mais ou menos por cima o que era musculação. Você vai tentar levantar esses pesos, fazendo um tipo de exercício, vai aumentar os exercícios. Eu achei legal, achei legal. E desde mais ou menos 5, 6 anos eu tinha vontade de começar a fazer musculação. Mas meus pais falavam assim, não, você não pode, você é muito novo pra isso. Então, eles falaram, acho que quando você tiver 16, 17 anos, você vai poder treinar. Então, tipo, que vocês acham que eu fiz assim que eu fiz 16 anos, né? Tipo, no meu aniversário, deu 16 anos, já fui tentar falar pra minha mãe. Quero entrar na academia, porque era meio que uma coisa que eu nunca esqueci, que ela falou assim, porque eu sempre achei legal, sempre foi meu objetivo. Eu fui fazer outras coisas, outro tipo de atividade física, eu fiz taekwondo, eu fiz boxe. O taekwondo foi mais ou menos a minha primeira experiência com uma tentativa de mudar meu corpo, de desenvolvimento muscular, porque eu fazia taekwondo, eu era muito magro, e era aqueles falso magro, era bem magro, mas sem nenhuma definição. Eu tinha, e também que a alimentação era toda errada, meu treino não era mais ideal também. Eu acho que tinha vários fatores assim que meio que contribuíram para um desempenho muito ruim, até mesmo no taekwondo. Então eu estava numa fase que eu nem estava levando tão a sério. E o instrutor lá, o cara que dava aula no taekwondo, ele viu que eu estava muito fraco lá nessa aí. Então ele meio que falou assim, seu desempenho tá ruim, começa a fazer barra. Aí ele mostrou lá, porque lá no taekwondo tem lá no teto o negócio de fazer barra. E ele falou, tenta fazer uma aí, eu não conseguia fazer nenhuma. Aí ele falou assim, tu devia fazer isso aqui pra fortalecer, que você é muito magro, você não tem massa muscular. Isso pode te dar uma ajuda aqui até nas lutas, no desempenho, assim, pra tu ter um desempenho melhor. Aí eu acho que foi no dia seguinte lá, eu fui com meus pais numa loja, comprei uma barra Vicks, coloquei na porta do meu quarto e comecei a fazer isso aí. Aí eu acho que eu tenho poucas memórias, não lembrar, assim, já faz mais de 10 anos isso, né? Acho que foi quando eu tinha 12, 13 anos. Eu comecei a fazer as barras, no começo eu não conseguia fazer nenhuma, eu fazia só negativa, eu subia tipo num banco, eu pulava,
em cima e tentava fazer só a negativa da barra fixa, porque era melhor que nada. Aí com o tempo, assim, eu fiquei lembro que a primeira vez que eu fiz isso no dia seguinte eu fiquei muito dolorido, porque meu corpo nunca tinha feito barra fixa, então apenas fazer a negativa, ou tentar fazer a positiva, tentar subir com a barra fixa, mesmo sem fazer uma única repetição, acho que eu fazia tipo um quarto de repetição, nem era muito pouco. Apenas de fazendo isso daí, já foi o suficiente para o músculo doer bastante, e acho que em mais ou menos de uma semana eu já consegui fazer uma, porque daí eu pesava pouco. Quando eu comecei a treinar, eu não me pesava, é bem difícil. Eu estimo, porque eu era mais baixo, eu devia ter com 12, 13 anos, quem sabe menos de 1,60 de altura. Eu devia pesar, quem sabe, acho que não muito mais que 50 quilos, ou até menos que 50 quilos, pra falar a verdade, que eu era bem magro. E não era tipo magro, como eu falei, não era magro com BF baixo, era aquele falso magro. Então foi um saco, porque eu ganhei pouca massa muscular fazendo barra em casa, até depois eu comecei a fazer flexão, né? Porque eu não sabia nada dos grupos musculares que a barra trabalhava. Que no caso seria bíceps, um pouco do posterior de ombro e costas. Mas eu não sabia, tipo assim, eu apenas cheguei a fazendo isso, mas depois eu acabei fazendo um pouco de flexão, mas não tinha muita progressão. O meu objetivo era, no caso, o meu instrutor de taekwondo, ele falou assim, tenta fazer 10 séries de 10 de barra. Foi mais ou menos isso. E acho que até uma hora eu acabei, eu nem lembro se eu consegui terminar as 10 séries, mas eu comecei a fazer séries de 10, mas não sei, eu não lembro se eu consegui fazer 10 séries de 10 que nem ele fazia. Mas não tinha muita progressão de carga, mas na flexão, acho que flexão só com o peso do corpo é muito pouco. Eu cheguei a fazer flexão abdominal achando que isso ia me dar um tanquinho, mas eu era falso magro, eu tinha muita gordura, apesar de ser magro, ainda tinha gordura que cobria o abdômen. E eu comecei a fazer barra, então o melhor desenvolvimento que eu tive foi mais nas costas. As minhas costas desenvolveu mais. Flexão me deu pouco desenvolvimento no tríceps, no peito. As barras também não me deram tanto desenvolvimento no meu bíceps, só muito pouco. Só um pouco nas costas, que já por causa das barras, da barra fixa, deu um desenvolvimento maior. Pernas nada, não fazia nada pra perna em casa, não tinha nenhuma ideia de o que fazer pra perna. Abdômen também, o abdômen não mudou muito nesse período, por causa que eu apenas estava tentando ganhar massa muscular sem comer mais. Foi meio que, quase que uns anos meio que perdidos. Eu ganhei um pouco de força, ganhei um pouquinho de massa muscular, mas também estava me desenvolvendo como adolescente. Então você ganha massa muscular sem fazer nada, porque apenas no teu crescimento normal você vai ganhar um pouco de massa muscular. Então, na verdade, contribuiu muito pouco pra mim. Só um pouco de aumento de força mesmo, massa muscular foi pouco. Aí, depois de um tempo, quando eu fiz 16 anos, já 16, 15 talvez, matriculei na academia. Primeiro ano de academia, eu comecei a fazer mais exercícios pro corpo inteiro. Tinha lá, acho que ele passou tipo um treino AB no início, depois mudou pra ABC. Foi praticamente um perna, costa, peito. Comecei a fazer exercícios mais assim, mais compostos no início, até que foi uma boa. Só que eu acho que tinha uma grande deficiência na academia na questão de acompanhar as cargas, acompanhar a progressão, montar um treino a mais com a longo prazo. Eles me passavam um treino qualquer lá, uma ficha lá que tinha, e até que era ok, mas eu acho que de peito e costas, eu acho que tá até ok. Eu lembro que até quando eu falei pra ele assim, eu já treina e tal, eu falei assim, eu gosto de fazer barra fixa. Ele até me pôs no meu treino de costas a barra fixa. Eu continuei fazendo barra fixa na academia, que é até uma boa. Mas eu acho que demorou até eu perceber que ia ser uma boa ideia eu colocar caneleiras para ter progressão de carga. Então, no início, eu até teve um treino foi ok, exceto perna, porque ele não pôs agachamento livre, acho que ele pôs só máquinas. Mas de peito foi ok, porque ele pôs supino reto com a barra livre, era uma academia de bairro, mas assim, tinha todos os públicos, mas até que o treino deles foi ok. Mas depois de um ano de academia, eu senti que eu progredi muito pouco, não estava progredindo como eu queria, e aí eu resolvi fazer o meu treino. Aí eu vendo coisa na internet, vendo fisiculturistas, eu acabei metendo um treino na PCDE, que apesar de não considerar o mais ideal no momento, para naturais, até que me deu resultado na época, mas também eu era muito iniciante. Quando você é iniciante, é mais fácil você ter resultados. Depois que você está mais intermediário para avançado, você tem que fazer algo muito mais eficiente, inteligente e bem mais pesado para você ter mais resultados a partir disso. Então, tipo, eu vejo que eu tive resultado no treino ABCDE, que eu não recomendo para naturais, porque fazer músculo uma vez por semana eu acho que não é o ideal. Mas eu tive resultado naquela época apenas porque eu estava treinando mais pesado, eu estava com um volume de treino maior e eu estava comendo mais. Foi mais ou menos aí que eu comecei a fazer bulk. Aí, já que eu estava comendo mais caloria, me deu a possibilidade de ganhar massa muscular, porque você tem mais caloria para ganhar peso. E antes, quando eu comecei, negócio de alimentação, eu comia muito de qualquer, eu comia muito pouco. Então eu não ia conseguir ganhar muita massa muscular, dependente do treino, por causa que eu estava comendo poucas calorias de baixa qualidade. Não acho que eu estava comendo proteína suficiente. Eu não faço nenhuma ideia de qual era a minha quantidade de calorias, proteína naquela época. Porque, mano, 15, 16 anos, você entra na academia, só tá treinando, você acha que vai ser fácil, acha que vai ganhar massa muscular fácil, você acha que dieta não importa muito, você não sabe nada, sabe? Quando você entra na academia perdido, sem ter, não era que nem hoje, que nas redes sociais tem muito. Naquela época lá que eu entrei, tinha Orkut, eu cheguei a entrar na época lá, num negócio lá, uma comunidade de Orkut de musculação, mas, nossa, não era informação tão, eu diria que, confiável. Você vê muita coisa na internet, eu vi fórum de musculação,
começou lá negócio do YouTube, de vídeo, de musculação, mas era cada um falando uma coisa diferente, um gente falando que tal treino é melhor, outro treino é melhor, muitos caras já ciclando com, tipo, tinha muito cara que tava começando a usar hormônios com 3 meses de treino, o cara já, ou tem cara que começa a usar hormônio antes na academia, o cara tá treinando em casa, já começava hormônio, tinha muito pessoal na internet que relatava isso, e eu vi esse tipo de coisa, e, tipo, eu ficava muito, já que devo começar a tomar alguma coisa, não devo? Imagina um adolescente perdidão, na academia o pessoal também não tinha um conhecimento tão bom. Tinha caras que até, não lembro se competiam, mas tinha caras que tinham um shape de fisiculturistas, mas eles eram hormonizados. Naquela época não tinha ninguém com, tipo, conhecimento mais avançado de treino para naturais, de tentar ganhar massa muscular naturalmente. Eu acho que os caras da minha academia naquela época, daquela academia que eu não tô mais, eles eram, tipo assim, eu acho que todos eles tomavam alguma coisa, então, tipo, não dá pra saber o quanto realmente do treino deles era eficiente pra eles ou não. Então, primeiro ano de treino na academia, quase nada. Só depois de mais um ano e meio, quando eu comecei a fazer meu treino mais, comecei a mudar, fazer, meio que copiar coisas que eu via o pessoal falando na internet que ia dar resultado. Comecei a tentar botar mais carga, mudar as coisas, isso, aquilo. Comecei a fazer, tipo, agachamento livre, levantamento de terra. Aí comecei a ter um ganho maior, só que eu meio que fui gordinho. Eu fiz um bulking, eu já não era seco, né? Eu já era meio que o falso magro. Aí eu já tinha um pouco o pessoal de gordura. Aí quando você faz um bulking, fica mais gordo ainda. Ganhei um pouco de massa muscular, que até que foi uma boa, tipo, foi o final do ensino médio. O pessoal começou a pagar pau pra mim. Tipo assim, caras começavam a pedir dica de treino, porque eles viram que eu tava crescendo. Mas era meio que uma ilusão. Tipo, agora eu vejo que era uma ilusão. Eu me achei naquela época. Até o pessoal, eles eram também iludidos, que acharam que eu tava ficando bombado, sendo que eu tava... Beleza, eu ganhei massa muscular, mas na minha opinião, eu vendo fotos minhas naquela época, lá do final do ensino médio, eu tava gordinho, mano. Meu BF tava tipo uns 20. Tipo assim, é que o pessoal, ainda mais adolescente, não tem noção de qualidade muscular, de quanto de BF, tipo assim, eles me viram crescendo, e naquela época, na minha sala, ninguém crescia, um montão de moleque fazia musculação, mas era poucos que conseguiam ter resultado, ninguém tava tendo resultado. Aí eles viram eu crescendo, e tipo assim, beleza, eu ganhei gordura, mas já era mais do que todo mundo na sala conseguia ter. Então, só por isso, de ter um pouco mais resultado de que todo o resto da sala, eu já meio que me destaquei lá nisso aí. No final do ensino médio, foi até legal um período, por causa que na musculação meio que me deu uma visibilidade mais na sala. Então, mais ou menos no final do ensino médio. E depois disso aí, treinei já vários anos, acabei mudando de uma academia, mudei pra uma, depois eu já treinei em 3 academias, das que eu tô agora, já tô acho que há uns 5 anos lá. E mais ou menos foi isso, assim. Eu comecei em casa, exercícios com peso do teu corpo, barra, né? Depois comecei a musculação, isso, aquilo. E logo depois, de mais ou menos de um ano e pouco, eu comecei a ter ideia de ter um corpo de fisiculturista, de competir futuramente. Mas vários acontecimentos que aconteceram, assim, que eu planejava, tipo, ciclar mais ou menos com 19, 18 anos já. Mas eu tinha sempre esse pensamento de que, eu quero ter tal shape, aí quando eu tiver com tal corpo, aí eu vou ciclar. Eu queria estar num shape que, cara, esse é um shape realmente que tá bom, aí a partir disso eu só iria usar pra chegar no nível competitivo. Só que o que aconteceu? Depois que eu fiz esse book, depois que eu tive mais ou menos os meus 2 anos de academia, eu entrei num platô, que é normal, ainda mais porque, quando eu falei, eu tava fazendo um treino ABCDE. O treino ABCDE, ou qualquer tipo de treino, desde que você já treinando pesado e comendo mais, o iniciante vai ter ganho de massa muscular, porque é muito fácil, né? O pessoal nos Estados Unidos chama de noob gains. Os ganhos de noob. É fácil você ganhar massa muscular no começo. Porque você tem tão pouco que não requer tanto esforço para você convencer o teu músculo a fazer mais massa muscular. Então, tipo assim, eu apenas treinei pesado e foi. E eu achava que ia ser assim para sempre. Aí eu continuei nesse mesmo esquema, treinando ABCDE, treinando um músculo por semana, eu fazia tipo assim, treino de peito, treino de costa, treino de ombro, treino de braços com abdominal e depois treino de perna. E era mó pump, ficava dolorido no dia seguinte. Mas com o tempo, eu não estava progredindo mais das cargas. Mas, sei lá, já que funcionou no segundo ano de treino, mais ou menos assim, já que eu tive um ganho com esse treino, eu achei que ia ficar assim pra sempre. Então, meio que os anos acabaram passando, eu fui chegar lá nos 18, 19 anos, 20, e eu achei que meu corpo ia continuar evoluindo daquela mesma forma. Pô, eu ganhei tantos quilos, meu braço foi de, sei lá, não lembro, acho que quando eu comecei eu tinha 29 de braço, nem tinha nem 30. Aí meu braço chegou a tipo 40, quase 40. Falei, pô, em um ano e meio eu ganhei 10 quilos de braço. Então eu achei que ia continuar assim pra sempre, sabe? Eu achei que a cada ano que ia passando, eu ia continuar lá, logo eu vou estar com 50 de braço, né? Tipo, se em um ano e meio eu ganhei 10 centímetros de braço quase, aí é só continuar nesse ritmo e eu vou chegar a 50. Tipo, era uma ilusão de criança ignorante, né? Então, esse corpo, aí que eu falei assim, eu vou chegar nesse corpo e a partir daí eu devo começar a tomar alguma coisa. Ele não chegou, foi mais ou menos isso. E não chegou por causa que eu parei de ter resultado, eu fiquei muito estagnado. Eu fiquei estagnado por muito tempo, por muitos anos, acabei ficando tipo de 18 aos 20, e eu praticamente não tive quase que nenhum ganho.
Eu cheguei a fazer um cutting, depois que eu fiz o bulk com 17, 18 anos, eu acabei fazendo um cutting, em que eu perdi muita massa muscular, eu não gostei de como eu tava, eu me senti malzão, eu tentei fazer um cutting bem simples, até funcionou, por mais que eu não tinha muito entendimento de dieta nem nada, eu apenas diminui cargo, fiz mais aeróbico, eu comecei a perder peso, mas eu notei que eu realmente, quando eu me olhei assim, eu falei, caralho, eu me senti um merda, sabe? Meu corpo não tava como eu queria, eu achei que ia ter mais massa muscular, porque tem dois fatores que contribuíram para isso. Um, eu tinha eu tava com BF muito alto, tava com muita gordura. Então, tipo, eu tinha que fazer uma dieta meio que prolongada, porque eu tinha muita gordura, porque quando eu acabei o bulk eu tava com mais de 20 de BF, provavelmente. Então eu tinha muita gordura pra eu tirar do meu corpo, então demorou muito. E eu acabei perdendo muita massa muscular, por não só pela dieta extensiva, que eu não sabia fazer dieta de maneira mais correta, talvez eu não tenha calculado os macronutrientes de maneira mais eficiente. Perdi massa muscular, não só por causa da dieta, mas também por causa que eu estava fazendo treino ABCD. Treino ABCD não é o mais ideal, como eu já expliquei várias vezes no canal, não é o ideal para naturais, você precisa de uma frequência de estímulo muscular maior, precisa treinar tipo, os músculos tipo, de 2 a 3 vezes na semana. Então isso, por causa disso, eu acabei perdendo massa muscular. E aí eu dei uma diminuída, eu fiquei mais seco, fiquei mais definido, não tanto quando eu queria, porque meio que eu parei, porque eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu tô diminuindo, eu tô me sentindo tão pequeno, nem parece que eu treino mais. Vou fazer meu primeiro cut natural, e não estava dando certo, não estava como planejado, porque o booking deu uma ilusão de que eu tinha mais massa muscular do que eu tinha, e eu tinha menos do que eu realmente tinha, e eu perdi um pouco disso ainda. Então, nossa, eu fiquei malzão. Aí, com esse fracasso do cutting, eu fiquei com medo de fazer outro bulking, de engordar muito. Falei, pô, eu me esforcei pra caralho porque eu queria ficar definido com massa muscular, porque todo mundo começa na academia. A ideia, vamos fazer um bulking, vamos ganhar massa muscular, depois vamos secar e ficar com aquele massa muscular boa e definido. E não saiu como eu planejado. Eu fiquei com um pouco mais definido, fiquei com um pouco de mais massa muscular do que eu tinha no início, mas não era nada impressionante, não era o que eu pensava, não era o corpo que eu queria, sabe? Aí depois eu fiquei algum tempo meio que sem saber o que fazer. Eu continuava treinando, vou apenas treinar pesado e tentar comer bastante. Mas não tanto quanto antes, porque eu não quero engordar. E eu meio que me estagnei, porque eu continuei seguindo as dicas de um pessoal da internet, né? De fisiculturistas, hormonizados, fazendo treino de hormonizados, apenas esse treino de ABCDE, tentando seguir o que eles falavam pra eu fazer. Comecei a tomar suplemento, achando que isso me ia ajudar, porque quando eu estagnei, eu comecei a tomar, acho que whey, destrose, comecei a tomar alguns suplementos assim, pra ver se dava uma ajuda, mas não deu. Então eu fiquei alguns anos estagnado, não tendo resultado, porque realmente não estava treinando da maneira ideal, eu estava treinando, seguindo dicas de pessoal que usa hormônios pra caralho. E o natural não vai ter resultado dessa forma. Eu estava com muito medo de fazer bulking de novo, por causa que eu não queria engordar tanto, para depois não sofrer tanto no cut, para não perder massa muscular. Então meio que eu perdi. Eu tentei fazer meio que um negócio de tentar ganhar massa muscular devagar, tentar ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, comendo uma quantidade de calorias meio que na média, assim. Mas acabei ficando um tempo estagnado e não teve muitos resultados. Aí depois de alguns tempos, pesquisando mais a fundo, aí que eu comecei a ver caras que falavam que ele treinava natural, eu comecei a ver discussões de essa questão de treinar, que é o que é mais eficiente, né? De treinamentos mais eficientes para naturais e para hormonizados. Aí a partir disso, depois de alguns anos perdendo alguns anos, gastando dinheiro de suplemento que não funcionava merda nenhuma, de seguindo um montão de influencer ou youtuber que não sabia nada nenhuma realmente de como que construir um corpo natural. Depois de alguns tempos fazendo tudo isso, eu acabei vendo essas questões de treino, assim, de caras que eram naturais, tipo, eu acho que eu conheci o Eric Helms, esse daí, e aí eu comecei a ver alguns caras, assim, que falavam da frequência maior. Aí, quando eu comecei a mudar a frequência, quando eu comecei a treinar o músculo 2 a 3 vezes na semana, aí começou a dar mais resultado. Aí foi mais ou menos um marco, assim, que começou a realmente dar mais resultado. ABC, eu voltei ao treino que mais ou menos fazendo no início na academia, né? Treino ABC 2 vezes, aí comecei a fazer treino, já também fiz treino AB 3 vezes na semana. Quando eu comecei a focar mais na progressão de carga, em vez de fazer, tipo, apenas sentir o músculo queimar, apenas fazer muito volume, muita série, drop sets, caralho. E apenas quando eu foquei no básico e comecei a aumentar a frequência foi um fator que, pra mim, fez muita diferença. Fazer agachamento mais vezes na semana que apenas uma vez na semana, praticar um movimento bastante. Aí, a partir disso, depois de bastante tempo, eu comecei a ter resultado. Aí eu comecei a comer mais, comecei a fazer bookings limpos, períodos mais extensivos de booking, em que eu tava ganhando peso bem devagarinho, depois eu fazia uma dieta bem mais devagarinha de cut também, para tentando manter o BF mais controlado, não tendo muitas alterações no meu peso ao longo do ano. Depois de tudo isso, que aí eu comecei a ter mais resultados como natural, realmente meu corpo começou a evoluir mais da maneira que eu queria. Mas todo aquele plano que eu tinha no início, de usar hormônios assim, com 19 anos, acabou meio que indo pro espaço, por causa que o corpo que eu achei que ia alcançar natural não chegou na época, demorou muito mais tempo, só agora que eu realmente estou com um corpo que eu acho que está mais adequado, assim, porque eu imaginava conseguir na musculação, mas demorou muito, e muito por causa dessa questão de que muita pessoa passando informação errada, muita pessoa querendo apenas ganhar dinheiro com a ignorância alheia, apenas passando treinos de dietas
pra ganhar visualização no YouTube, pra enganar pessoas, pra vender os produtos deles, porque realmente se você ensinar para as pessoas como treinarem, elas não vão pagar você mais nada. Você já vai passar você vai passar informação para elas já vão ter informação, você não tem mais como ganhar nada em cima delas. Então foi muito tempo que eu acabei perdendo dessa forma. Aí teve a pandemia, teve o negócio da pandemia que não pude treinar direito, tive que treinar em casa. Mas, tipo, teve várias coisas assim. Meu progresso na musculação não foi linear. Foi, tipo, períodos em que eu cheguei a cometer, tipo, comecei a fazer certos fatores que me deram um ganho mais positivo ao longo dos anos. Aí teve alguns anos que eu progredi mais. Teve anos que eu fiquei estagnado, porque isso é algo que acho que a maioria das pessoas na academia passa. Porque o pessoal na internet, eles vendem aqui meio que uma ilusão. De que o progresso é contínuo, ou você vai ter ganhos imensos, assim. E para naturais não é assim. Tanto que eu vou, tipo, dar um exemplo da minha academia. Na minha academia, 90% das pessoas não parece ter nenhum resultado. Ainda mais mulheres, pela questão hormonal. Eu vejo pessoas na academia, 90% parece que não mudou absolutamente nada. Nada, zero ganhos. Que é mais ou menos o que eu fui no meu primeiro ano de academia. Depois que eu busquei mais o que fazer, eu comecei a ter ganhos. Aí depois, tipo, tem 9% das pessoas em que elas têm um ganho, elas ganham um pouco, mas depois estagna. Não vai mudar mais porra nenhuma. Tipo, isso que eu vejo muitas pessoas. Tem muitos caras da academia que eles são mais fortes, eu já vi. Mas eles não estão progredindo mais. Isso é normal, tipo assim, é o que é 99% do público da academia vai estar nisso aí. São aqueles que não evoluem porra nenhuma, realmente zero evolução. Isso inclui todo mundo, evidentemente, acho que a maioria das mulheres vão estar nesse quadro, não só porque elas não treinam pesado, assim como a maioria dos homens não treinam pesado, não estão treinando de maneira adequada, mas também porque pela alimentação hormonal, porque testosterona é um fator muito importante no ganho de massa muscular. Se teu testo estiver baixo, se você tiver mulher que tem testosterona baixa, limita muito a questão de ganho de massa muscular, não tem o que fazer. Do mesmo jeito que um homem hormonizado que usa muito testosterona tem um ganho imenso de massa muscular apenas pela questão hormonal, uma mulher que tem a testo baixa vai ter uma limitação muito grande. Então tem esse fator. E depois, a maioria das pessoas que tem ganhos, a maioria delas, tipo 90% das pessoas que tem uma boa evolução na academia, elas vão estagnar por completo alguma hora depois. Vai estagnar. Só que, e alguma hora elas aceitam, porque elas meio que não ligam tanto, eu até entendo. Mas eu ligava. Então, tipo assim, eu fiquei muito frustrado no início, por causa que eu tive resultados e depois não conseguia ter mais. E eu fiquei muito nessa questão, será que eu devo ciclar? Será que eu devo tomar alguma coisa? Mas até vou fazer um vídeo mais falando da questão, porque eu resolvi continuar natural. Mas foi mais ou menos, tipo assim, eu meio que não aceitei isso. Não, isso não pode ser meu limite natural, sabe? E por outros fatores também, eu falei, não vou tomar ainda, não vou tomar nada. Deve ser capaz, tem que ter alguma maneira de eu ter um corpo melhor natural. Foi mais ou menos a minha mentalidade, eu tenho que fazer isso funcionar. E depois de muito tempo treinando, mais continuando isso aí, meu corpo foi evoluindo mais ao longo dos anos, eu comecei a aprender mais em relação ao treino, isso, aquilo, começou a ter evolução, mas teve outros anos que também, por causa, tipo, nos anos da pandemia, 2020, 2021, eu evolui muito pouco, por causa que os anos que eu não pude treinar na academia, eu fiz um treino em casa, mas não rendia, era muito estressante, não era mais prazeroso, eu fiquei malzão psicologicamente na pandemia. 2020, 2021 foi péssimo, então me fudeu com todo o meu planejamento, porque eu ia competir em 2020, eu tinha planejado competir em 2020, aí veio a pandemia, me desanimou, perdi toda a motivação, aí foi competir só esse ano, eu só tive um estrago em todo o meu planejamento pra mim, que além de outras coisas também que a pandemia fez. Então, foi mais ou menos essa minha história da musculação, tipo assim, começando a fazer exercício em casa, barra fixa, flexão abdominal em casa com 2, 13 anos, entrei na academia com 16. Tive ganhos no início, aqueles noob gains, ganhos de iniciante. Aí depois estagnei, aí depois mudei algumas coisas, tive uma evolução, aí estagnei de novo. Aí essa constante briga de, você vai estagnar de novo, você não consegue evoluir mais. Aí eu ficava muito, será que eu tô fazendo o bulk correto? Será que é melhor eu tentar ganhar mais peso? Eu ficava muito cagão em bulking, porque realmente se você não estiver treinando da maneira melhor possível, tipo, um treino realmente adequado para ganho de massa muscular, se você fizer um bulking, tu vai ficar gordo. E era uma coisa que eu tinha muito medo disso aí. Não era medo, é que, cara, imagina você um moleque novo. Tu quer ficar definidinho na praia pra se mostrar. E nem era muito questão de, não só mulher, porque, como eu falei, eu já tinha vontade de fazer musculação quando eu tinha 5, 6 anos. Eu sempre achei legal o ato de fazer musculação, os exercícios. Então não foi por questão de mulher ou impressionar pessoas. Mas também depois, né, que tu já tem mais experiência, depois que tu já tá treinando há um bom tempo, tu começa a ver que dá uma atenção maior, você quer um pouco de mais atenção ainda. Então, mais ou menos isso que aconteceu. Eu queria ter um corpo bom, mas tipo assim, eu não queria fazer bulks pesados, porque eu tinha medo de ficar muito gorda, mas eu não queria depois fazer um cutting que me perdesse massa muscular de novo. Porque eu lembro que eu senti que eu perdi massa muscular no primeiro cutting que eu fiz. Então, tipo, meio que deixou quase com trauma, tá ligado? Então, foi muitos anos de acertos e erros, muitos erros. E, mas por que você não procurou ajuda profissional de alguém especializado? Porque, cara,
maioria dos pessoal, ainda mais porque eu era novo, eu era adolescente, então, tipo assim, pra eu convencer meus pais, não tinha dinheiro, tipo assim, eu podia até tentar convencer meus pais, acho que meus pais não teriam problema em pagar alguém, mas eu meio que não tinha vergonha, não queria falar pra eles me ajudarem nisso. Eles até compraram os suplementos pra mim, mas de alguém pra me treinar. Ainda mais, eu via o pessoal, os personagens na academia, o pessoal que treinava, os instrutores, eles não tinham resultados, e os alunos deles não tinham resultados, então eu falei, cara, pra que eu vou pagar alguém pra me treinar, sendo que todo mundo que ele treina tem um shape de merda? Que era, a minha mentalidade era essa. Ou alguns que têm um shape melhor, eles estão tomando alguma coisa. Porque aqui, muitas vezes falavam, era mais aberto. Tinha alguns caras que escondiam, realmente o cara, não, é dieta. E depois o cara falava pra mim assim, não, ele toma sim, ele realmente toma, é que ele não gosta de falar, mas sim, ele é meu amigo e tal. Porque já teve casos assim, um grana na academia, uma vez eu perguntei, eu era novo, era moleque de 17 anos, eu perguntei pro cara qual era o ciclo dele, sabe? Porque eu queria conhecer, porque eu não tinha entendimento. Aí ele, não, é que eu faço dieta, papapá. Aí depois o instrutor veio no canto comigo assim, ele tá tomando isso, aquilo, sabe? Que ele falava pros amigos deles, mas ele ficou com vergonha de falar pra mim. Mas tipo, eu era só uma criança, um pivete, apenas curioso, sabe? Não era porque eu queria. Ia meio que. Não tinha realmente tipo, essa questão de, você tá tomando alguma coisa. Não foi pra tipo, investigar o cara. É apenas curiosidade. Eu tinha muita curiosidade quando era adolescente em relação a isso. E eu vejo que muitos caras adultos, assim, os caras que competem e tal, eles se parecem que queriam esconder naquela época. Hoje até tem mais um pessoal que é mais aberto em relação a isso. Mas pelo menos na academia, muitas vezes eles eram muito fechados. Então, eu não sabia por onde começar. Então. E tu vai ver o treino desses caras naquela época, era um treino bem simples também. Alguns se machucavam, esse cara aí que eu tô até mencionei agora, que escondeu que tomava alguma coisa. Ele até depois estourou o peito, teve lesão no supino, teve que parar de treinar, sabe? Eles faziam, tipo, treino pesadão. Muitas vezes os caras ciclavam, tinham um ganho de massa muscular muito grande. E depois, por causa desse tipo de lesão, assim, depois desse tipo de ganho de força, acabava aumentando tanta carga que os tendões não aguentavam. Mas minha história de musculação foi mais ou menos essa. Tipo assim, eu comecei a treinar porque apenas era legal, eu achei legal a ideia, e depois eu queria ficar mais forte, por uma questão também, até tipo, tem uma competitividade na escola entre outros seus colegas, outros amigos, assim, até eu queria me desenvolver. E também, tipo assim, beleza, eu cresci um pouco vendo personagens de animes que são muito musculosos, tu vai ver o Goku, Dragon Ball, que é isso aí. Aí eu também queria sei lá, a questão do corpo, assim, acabou sendo algo mais motivante, um pouco dos dois, tipo, não é só a questão de ficar mais forte, porque eu queria levantar mais peso, me sentir mais forte. Dava uma motivação, dava uma animação. Realmente foi algo que no início, quando eu comecei a musculação, me motivou bastante. A questão de eu aumentar as cargas, eu me sentir forte, me sentir sob controle, me sentir mais poderoso, assim, sabe? Você sente no controle, eu tô tendo poder para mudar alguma coisa, para me mudar. Musculação dá muito isso, você se sente com poder, se sente com... Eu consigo mudar meu corpo, eu consigo fazer algo, às vezes você quer sentir útil, você quer se sentir com poder, que é uma coisa masculina principalmente, que tipo, homens gostam de poder. E a musculação te dá uma sensação de poder, porque você tá progredindo, você é capaz de fazer alguma coisa, sabe? Você não é um inútil, você consegue fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, seja o teu corpo, sabe? Então foi mais ou menos isso, foi anos difíceis, que eu falei, o período que eu estagnei foi realmente muito sofrido pra mim, o período da pandemia realmente desanimava muito, me deixava bem depressivo, assim, não conseguia ter evolução, isso, aquilo, mas e acabou ao longo dos anos tendo poucas evoluções, assim, evoluções altos e baixos, que muitas pessoas na academia, até vou fazer um vídeo falando da questão do quanto massa muscular você consegue ganhar naturalmente, que até o gráfico perfeito que um cara fez uma vez foi que você ganharia a maior parte da tua massa muscular tipo, no primeiro ano de treino, em treinamento ideal, e depois ao longo dos anos você acaba ganhando cada vez menos. No meu caso, acho que a maioria das pessoas não é assim, porque nosso primeiro ano de treino não costuma ser muito eficiente. Se você fosse treinar da maneira mais eficiente, começou a academia, você é um moleque magro e definido, você vai fazer um bulking perfeito, você vai fazer um treino perfeito. Progressão de carga, intensidade, frequência, volume de treino perfeitos, nas condições ideais, melhores possíveis, com alimentação perfeita, tudo isso aquilo. Eu acho que no primeiro ano de treino é capaz de você ganhar tipo, mais da metade da massa muscular que você é capaz de ganhar na tua vida, no primeiro ano de treino. Aí depois a cada ano você vai ganhando cada vez menos treinando dessa maneira. Mas pra mim e pra muitas pessoas não é o caso. O primeiro ano de treino foi uma merda. Ganhei pouco. Aí depois ganhei mais. Então, tipo assim, meu ganho de massa muscular ao longo dos anos oscilou. Teve períodos que eu ganhei zero, que eu tava ganhando nada, meu corpo não mudou porra nenhuma. Aí mudei alguma coisa, ganhei um pouco, aí depois manteve, aí depois em cut algumas vezes eu perdia, aí depois demorava pra ganhar de massa muscular de novo. Eu fiz muita merda, realmente. Em relação a dieta e treino, no início eu acabei fazendo muita merda, porque eu tinha que me virar sozinho, não tinha conhecimento. E quem tava querendo passar conhecimento, muitas vezes queriam ganhar dinheiro em cima. Então, tipo assim, eu via muitos relatos ruins de pessoas na internet reclamando de serviços de personagens, nutricionistas que passavam um bagulho nada a ver, que não deram nenhum resultado. Eu falei, pô, se for comigo, eu vou ter reembolso? Se eu pagar pra um nutricionista fazer uma dieta de cutting minha, e meu cutting for uma merda, eu vou ter reembolso do valor que eu gastei?
se eu fizer pagar um personal trainer pra me fazer o treino, e depois de 3, 4 meses eu não ganhar massa muscular, eu vou ter reembolso disso? Ele vai poder me dar? Porque se ele promete massa muscular e não me dá, eu vou ter alguma coisa? Então, eu senti que é que eu tô acostumado, é uma coisa minha, a fazer tudo sozinho, eu sou um cara sozinho. Então na musculação não foi diferente, eu resolvi me virar sozinho. Então foi mais ou menos essa mais ou menos a minha história em relação a tudo isso, assim. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma questão a fazer, podem fazer nos comentários que eu vou responder. Eu posso fazer outro vídeo para continuar a história de qualquer ponto, assim. Se vocês não querem falar de qualquer coisa específica. E agora eu vou mostrar meu shape, que faz tempo que eu não dou. Faz um mês, né? Eu costumo fazer a avaliação do meu shape uma vez por mês, que dá uma boa ideia, assim, de como que eu tô. E eu tô agora 1,70 de altura. Eu acho que 73, alguma coisa quilos. Eu tô em 73 e 74 quilos. A cintura até que tá controlada. Eu vou fazer só as poses, que também não faz tempo que eu não pratico elas. Realmente faz. A última vez que eu fiz elas foi mais ou menos um mês atrás, né, no último vídeo, mostrando o shape. Mas eu pedi muita prática nelas, né? Porque eu não tô mais praticando todo dia. Mas eu tenho ainda os macetes, mais ou menos. Será que deu mais coisa? Deixa eu acender ela. Opa. Essa iluminação ficou um pouco melhor. Tipo, essa daqui eu sei que eu tenho que flexionar a panturrilha e empurrar uma perna em direção à outra para meio que mostrar o posterior. O abdômen foi onde eu ganhei mais gordura nesse book, né? Mais ou menos 2 meses de book, mas até que o oblíquo, a definição aqui do oblíquo tá ok. Vocês veem que meu oblíquo aumentou bastante aqui, ainda mais que eu tô fazendo um exercício pra essa parte. Definição está mais ou menos ok. Eu vou ver agora no meio do mês, na bioimpedância, quanto que tá meu BF. Eu espero que seja menos de 12. É que pra mim é muito difícil eu saber exatamente meu BF, por causa que eu acumulo gordura bem desproporcional. Eu acumulo muito pouco, até aparecendo na bioimpedância, né? Eu acumulo muito pouco nos membros superiores, no meu braço, no meu peito aqui. Tá bem fibrado ainda, porque eu ganho muito pouco. Vai tudo pra abdômen, glúteo e posterior. Tudo, literalmente. 90% da minha gordura do meu corpo vai pra esses lugares. Então é bem desproporcional. Então o shape atual tá indo bem. Visualmente, parece estar como eu esperava. Ganhei um pouco mais de volume. IBF está controlado, então que é o ideal. Mas eu vou ter uma noção melhor, na minha opinião, tipo, da minha avaliação do meu corpo. Na próxima bioimpedância, no meio do mês, que eu costumo fazer todo mês no meio, para dar mais ou menos um mês, para dar um período maior em relação a outra avaliação. Para ter uma noção de realmente quanto que eu ganhei de massa muscular e gordura de um mês para o outro, que eu gosto de ter uma avaliação disso daí. Eu pretendo fazer um booking até mais ou menos, quem sabe, um 16, 17 de BF. 16 a 17 de BF. Porque eu até pretendia fazer um book bem longo, mas se eu chegar num BF que me incomoda, eu acho que nem vale a pena. Vale a pena fazer um cut. E já que eu não vou fazer um cutting com o objetivo de competir, apenas pra dar uma secada, pra tipo, perder gordura, eu não vou ter uma pressa, não vou ter, tipo, eu acho que o meu último cutting, eu perdi um pouco de gordura porque eu tava muito na pressa, porque tinha um campeonato que eu competi, né? Eu competi, tinha data, tinha um período que eu tinha que fazer, que me foi recomendado começar a dieta, tem que fazer dieta tal, tem que secar, ficar pronto, corpo shape pronto, até tal dia. Isso meio que acaba muitas vezes fazendo você secar muito rápido e isso acaba perdendo massa muscular. Meu próximo cutting, eu não sei se eu vou fazer com o objetivo de competir, então vai ser mais tranquilo, porque eu não vou ter tipo, uma data específica, eu tenho que estar com o corpo com tal BF, tal dia. Eu posso fazer de maneira mais lenta, sem muito estresse, de maneira mais tranquila, bem de boa. Mas, shape tá ok.
Tem que melhorar as poses ainda. Eu acho que é prática, que faz muito tempo que eu não chego a praticar bastante. Mas eu diria que atualmente, do jeito que eu tô agora, eu tô bem mais satisfeito com o meu corpo. Eu acho que apenas a questão de pontos fracos, eu acho tipo assim, quadríceps, costas, eu acho que tá ok, sabe? É só mais aqueles grupos musculares que estão um pouco mais atrasados, tipo panturrilha, bíceps. E o bíceps, eu acho que em comparação ao tríceps, ele tá um pouco menor, genético. Isso daí faz parte do jeito que tipo o Arnold era o contrário, o bíceps dele era muito grande em comparação ao tríceps. Isso é genético, muitas vezes os seus pontos de inserção musculares, eles vão limitar um pouco as proporções de um músculo para o outro. Isso aí não tem muito o que você fazer. Você pode tentar melhorar ele, mas algumas vezes é limitado. Mas o corpo tá indo bem, o shape tá indo bem. Eu acho que minha evolução a cada mês, daqui pra frente, tá melhorando. Tipo assim, eu acho que eu aprendo mais. Cada ano que eu treino, cada ano que eu faço isso, continuo minha rotina, eu aprendo um pouco mais. Eu consigo fazer alguma coisa no treino, alguma coisa na minha dieta, um pouco mais eficiente que no ano anterior. Eu sempre vou aprender alguma coisinha. E agora que eu tenho o negócio da bioimpedância, que eu tô checando, tipo, eu tô me pesando todo dia, notando tudo que eu faço no meu treino todo dia, eu tô sendo bem mais analítico, bem mais calculista no que eu faço, né? Tô me aperfeiçoando. Então eu acho que, apesar de já ter anos de treino, eu acho que pelo fato de eu estar fazendo as coisas de maneira muito mais eficiente, eu posso ainda ter bons resultados daqui pra frente, mesmo como natural. Em relação aos hormônios... eu vou deixar isso para outro vídeo. Em relação a se eu pretendo usar hormônios no futuro ou continuar natural, isso eu vou deixar para outro vídeo no futuro. Valeu, pessoal.